A oração de Cristo era por um povo especial. Ele declarou que não oferecia uma intercessão universal. Eu oro por eles, disse ele. Eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ao ler esta bela oração, apenas uma pergunta surge em nossas mentes: quem são as pessoas que são descritas como eles ou como eles? Quem são esses indivíduos favorecidos, que compartilham as orações de um Salvador, são reconhecidos pelo amor de um Salvador, têm seus nomes escritos nas pedras de seu precioso peitoral e têm seus caracteres e suas circunstâncias mencionados pelos lábios do sumo sacerdote diante do trono nas alturas? A resposta a essa pergunta é fornecida pelas palavras do nosso texto. As pessoas pelas quais Cristo ora são um povo sobrenatural. Eles são um povo um tanto acima do mundo, completamente distinto dele. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Tratarei meu texto, primeiramente, doutrinariamente, em segundo lugar, experimentalmente, e em terceiro lugar, praticamente. Primeiro, vamos pegar nosso texto e analisá-lo doutrinalmente. A doutrina disso é que o povo de Deus é um povo que não é do mundo, assim como Cristo não era do mundo. Não é tanto que eles não sejam do mundo, mas que eles não são do mundo, assim como Cristo não era do mundo. Esta é uma distinção importante, pois há certas pessoas que não são do mundo, e ainda assim não são cristãs. Entre elas, eu mencionaria os sentimentalistas, pessoas que estão sempre chorando e gemendo de maneiras sentimentais afetadas. Seus espíritos são tão refinados, seus caracteres são tão delicados, que eles não poderiam atender aos negócios comuns. Eles achariam bastante degradante para sua natureza espiritual atender a qualquer coisa relacionada ao mundo. Eles vivem muito no ar de romances e novelas, amam ler coisas que trazem lágrimas de seus olhos, eles gostariam de viver continuamente em uma cabana perto de uma floresta, ou habitar alguma caverna tranquila, onde pudessem ler Zimmermann Solitude para sempre, pois eles sentem que não são do mundo. O fato é que há algo muito frágil neles para suportar o desgaste deste mundo perverso. Eles são tão eminentemente bons, que não conseguem suportar fazer o que nós, pobres criaturas humanas, fazemos. Ouvi falar de uma jovem que se considerava tão espiritualizada que não conseguia trabalhar. Um ministro muito sábio disse a ela: "Isso é bem correto. Você é tão espiritualizada que não consegue trabalhar, muito bem, você é tão espiritualizada que não comerá a menos que faça isso." Isso a trouxe de volta de sua grande espiritualidade. Há um sentimentalismo estúpido em que certas pessoas se alimentam. Elas leem um pacote de livros que intoxicam seus cérebros e então imaginam que têm um destino elevado. Essas pessoas não são do mundo, verdadeiramente, mas o mundo não as quer, e o mundo não sentiria muita falta delas, se elas se fossem para sempre. Existe algo como não ser do mundo, de uma alta ordem de sentimentalismo, e ainda assim não ser um cristão, afinal. Pois não é tanto ser não do mundo, mas ser não do mundo, assim como Cristo não era do mundo. Há outros também, como seus monges, e aqueles outros indivíduos feitos da Igreja Católica, que não são do mundo. Eles são tão terrivelmente bons, que não poderiam viver conosco, criaturas pecadoras. Eles devem ser distinguidos de nós completamente. Eles não devem usar, é claro, uma bota que se aproxime de um sapato mundano, mas devem ter uma sola de couro amarrada com 2 ou 3 tiras, como o famoso Padre Inácio. Não se poderia esperar que eles usassem casacos e coletes mundanos, mas eles devem ter trajes peculiares, cortados em certas modas, como os passionistas. Eles devem usar vestidos particulares, vestimentas particulares, hábitos particulares. E sabemos que alguns homens não são do mundo pela peculiaridade de boca que dão a todas as suas palavras, o tipo de sabor doce, saboroso e amanteigado que dão à língua inglesa. Por que se consideram tão eminentemente santificados que imaginam que seria errado se entregar a qualquer coisa em que os mortais comuns se entregam? Essas pessoas são, no entanto, lembradas de que seu ser não do mundo não tem nada a ver com isso. Não é ser não do mundo, mas sim ser não do mundo, assim como Cristo não era do mundo. Esta é a marca distintiva, ser diferente do mundo naqueles aspectos em que Cristo era diferente. Não nos tornando singulares em pontos sem importância, como aquelas pobres criaturas fazem, mas sendo diferentes do mundo naqueles aspectos em que o Filho de Deus e o Filho do Homem, Jesus Cristo,
não era do mundo em natureza, que ele não era do mundo novamente, em ofício, e acima de tudo, que ele não era do mundo em seu caráter. Primeiro, Cristo não era do mundo em natureza. O que havia em Cristo que fosse mundano? Em um ponto de vista, sua natureza era divina, e como divina, era perfeita, pura, imaculada. Imaculada, ele não podia descer às coisas terrenas e pecaminosas. Em outro sentido, ele era humano, e sua natureza humana, que nasceu da Virgem Maria, foi gerada pelo Espírito Santo e, portanto, era tão pura que nela não repousava nada que fosse mundano. Ele não era como os homens comuns. Todos nós nascemos com mundanismo em nossos corações. Salomão bem disse: a tolice está ligada ao coração de uma criança. Não está apenas lá, mas está ligada a ele, está ligada ao seu coração e é difícil de remover. E assim com cada um de nós, quando éramos crianças, a mundanidade e a carnalidade estavam ligadas à nossa natureza. Mas Cristo não era assim. Sua natureza não era mundana, era essencialmente diferente da de todos os outros, embora ele se sentasse e conversasse com eles. Marque a diferença. Ele estava lado a lado com um fariseu, mas todos podiam ver que ele não era do mundo do fariseu. Ele sentou-se ao lado de uma mulher samaritana, e embora ele conversasse com ela muito livremente, quem é que não consegue ver que ele não era do mundo daquela mulher samaritana, não um pecador como ela? Ele se misturou com os publicanos, não, ele sentou-se na festa do publicano, e comeu com publicanos e pecadores, mas você podia ver pelas ações santas e os gestos peculiares que ele carregava ali consigo, que ele não era do mundo dos publicanos, embora ele se misturasse com eles. Havia algo tão diferente em sua natureza, que você não poderia ter encontrado um indivíduo em todo o mundo que pudesse ter se sentado ao lado dele e dito: lá. Ele é do mundo daquele homem. Não, nem mesmo João, embora ele se inclinasse em seu peito e participasse muito do espírito de seu Senhor, era exatamente daquele mundo ao qual Jesus pertencia, pois até mesmo ele, certa vez, em seu espírito boanergiano, disse palavras com este efeito: vamos invocar fogo do céu sobre as cabeças daqueles que se opõem a ti, algo que Cristo não pôde suportar nem por um momento, e assim provou que ele era algo além do mundo de João. Bem, amados, em certo sentido, o homem cristão não é do mundo nem mesmo em sua natureza. Não quero dizer em sua natureza corrupta e caída, mas em sua nova natureza. Há algo em um cristão que é total e inteiramente distinto de qualquer outra pessoa. Muitas pessoas pensam que a diferença entre um cristão e um mundano consiste nisso: um vai à capela 2 vezes em um dia de sábado, outro não vai senão uma vez, ou talvez nem uma vez, um deles toma o sacramento, o outro não, um presta atenção às coisas sagradas, o outro presta muito pouca atenção a elas. Mas, amados, isso não faz um cristão. A distinção entre um cristão e um mundano não é meramente externa, mas interna. A diferença é de natureza, e não de ato. Um cristão é tão essencialmente diferente de um mundano quanto uma pomba é de um corvo, ou um cordeiro de um leão. Ele não é do mundo nem mesmo em sua natureza. Você não poderia torná-lo um mundano. Você poderia fazer o que quisesse, você poderia fazê-lo cair em algum pecado temporário, mas você não poderia torná-lo um mundano. Você poderia fazê-lo recair, mas você não poderia torná-lo um pecador, como ele costumava ser. Ele não é do mundo por sua natureza. Ele é um homem nascido 2 vezes, em suas veias corre o sangue da família real do universo. Ele é um nobre, ele é uma criança nascida no céu. Sua liberdade não é meramente comprada, mas ele tem sua liberdade, sua natureza recém-nascida, ele é essencial e inteiramente diferente do mundo. Há pessoas nesta capela agora que são mais totalmente distintas umas das outras do que você pode sequer conceber. Tem alguns aqui que são inteligentes, e alguns que são ignorantes, alguns que são ricos, e alguns que são pobres, mas não aludo a essas distinções, todas elas se dissolvem em nada nessa grande distinção: morto ou vivo, espiritual ou carnal, cristão ou mundano. E se vocês são o povo de Deus, então vocês não são do mundo em sua natureza, pois vocês não são do mundo, assim como Cristo não era do mundo. 2. Novamente, você não é do mundo em seu ofício. O ofício de Cristo não tinha nada a ver com coisas mundanas. És tu um rei deles? Sim, eu sou um rei, mas meu reino não é deste mundo. És tu um sacerdote?
Sim, eu sou um sacerdote, mas meu sacerdócio não é o sacerdócio que em breve deixarei de lado, ou que será descontinuado como o de outros foi. És tu um mestre? Sim, mas minhas doutrinas não são as doutrinas da moralidade, doutrinas que dizem respeito a relações terrenas entre o homem e o homem simplesmente, minha doutrina desce do céu. Então Jesus Cristo, dizemos, não é do mundo. Ele não tinha nenhum ofício que pudesse ser chamado de mundano, e ele não tinha nenhum objetivo que fosse minimamente mundano. Ele não buscava seu próprio aplauso, sua própria fama, sua própria honra, seu próprio ofício não era do mundo. E, ó crente, qual é o teu ofício? Não tens nenhum? Ora, sim, homem. Tu és um sacerdote para o Senhor teu Deus, teu ofício é oferecer um sacrifício de oração e louvor a cada dia. Pergunte a um cristão o que ele é, diga a ele, qual é a sua posição oficial? Qual é seu ofício? Bem, se ele responder corretamente, ele não dirá, eu sou um comerciante de tecidos ou farmacêutico, ou algo do tipo. Não, ele dirá, eu sou um sacerdote para meu Deus. O ofício para o qual sou chamado é ser o sal da terra. Eu sou uma cidade situada sobre uma colina, uma luz que não pode ser escondida. Esse é meu ofício. Meu ofício não é mundano. Seja seu ofício de ministro, ou diácono, ou membro da igreja, vocês não são deste mundo, é seu ofício, assim como Cristo não era do mundo, sua ocupação não é mundana. 3. Novamente, vocês não são do mundo em seu caráter, pois esse é o ponto principal em que Cristo não era do mundo. E agora, irmãos, terei que me desviar um pouco da doutrina para a prática antes de chegar diretamente a esta parte do assunto, pois devo reprovar muitos do povo do Senhor, que eles não manifestam suficientemente que não são do mundo em caráter, assim como Cristo não era do mundo. Ó! Quantos de vocês há, que se reunirão ao redor da mesa na ceia de seu Senhor, que não vivem como seu Salvador? Quantos de vocês há, que se juntam à nossa igreja e andam conosco, e ainda assim não são dignos de seu alto chamado e profissão? Observem as igrejas ao redor, e deixem seus olhos correrem com lágrimas, quando se lembrarem de que de muitos de seus membros não se pode dizer, vocês não são deste mundo, pois eles são do mundo. Ó, meus ouvintes, temo que muitos de vocês sejam mundanos, carnais e cobiçosos, e ainda assim vocês se juntam às igrejas, e se colocam bem com o povo de Deus por uma profissão hipócrita. Ó sepulcros caiados! Vocês querem enganar até os eleitos. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas sua parte interior é a própria maldade. Ó, que uma voz trovejante possa falar isso aos seus ouvidos. Aqueles a quem Cristo ama não são do mundo, mas vocês são do mundo, portanto, vocês não podem ser dele, mesmo que professem ser, pois aqueles que o amam não são como vocês. Olhem para o caráter de Jesus, quão diferente do de todos os outros homens, puro, perfeito, imaculado, assim deve ser a vida do crente. Não pleiteio a possibilidade de conduta sem pecado em cristãos, mas devo sustentar que a graça faz os homens diferirem, e que o povo de Deus será muito diferente de outros tipos de pessoas. Um servo de Deus será um homem de Deus em todos os lugares. Como químico, ele não poderia se entregar a nenhum truque que tais homens pudessem fazer com suas drogas. Como merceeiro, se é que não é um fantasma que tais coisas sejam feitas, ele não poderia misturar folhas de abrunheiro com chá ou chumbo vermelho na pimenta. Se ele praticasse qualquer outro tipo de negócio, ele não poderia por um momento condescender com as pequenas mudanças mesquinhas, chamadas métodos de negócios. Para ele não é nada o que é chamado de negócio, é o que é chamado de lei de Deus. Ele sente que não é do mundo, consequentemente, ele vai contra suas modas e suas máximas. Uma história singular é contada de um certo quaquer. Um dia ele estava se banhando no Tâmisa, e um barqueiro gritou para ele, "Ah! Lá vai o quaquer. Como você sabe que eu sou um quaquer? Por que você nada contra a corrente? É a maneira como os quaquers sempre fazem. É assim que os cristãos sempre devem fazer, nadar contra a corrente. O povo do Senhor não deve ir junto com o resto em sua mundanidade. Seus personagens devem ser visivelmente diferentes. Vocês devem ser homens tais que seus semelhantes possam reconhecê-los sem qualquer dificuldade e dizer, tal homem é um cristão. Ah! Amados,
o próprio anjo Gabriel ficaria perplexo ao dizer se alguns de vocês são cristãos ou não, se ele fosse enviado ao mundo para escolher os justos dos ímpios. Ninguém, a não ser Deus, poderia fazê-lo, pois nestes dias de religião mundana eles são muito parecidos. Foi um dia ruim para o mundo, quando os filhos de Deus e as filhas dos homens estavam misturados, e é um dia ruim agora, quando os cristãos e os mundanos estão tão misturados, que você não consegue distinguir a diferença entre eles. Deus nos livre de um dia de fogo que pode nos devorar em consequência. Mas, ó amados, o cristão será sempre diferente do mundo. Esta é uma grande doutrina, e será considerada tão verdadeira nas eras vindouras quanto nos séculos passados. Olhando para trás na história, lemos esta lição: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós os vemos levados para as catacumbas de Roma, nós os vemos caçados como perdizes, e onde quer que na história você encontre servos de Deus, você pode reconhecê-los por seu caráter distinto e invariável. Eles não são do mundo, mas eram um povo marcado e descascado, um povo inteiramente distinto das nações. E se nesta era não há pessoas diferentes, se não há ninguém que seja diferente de outras pessoas, não há cristãos, pois os cristãos serão sempre diferentes do mundo. Eles não são do mundo, assim como Cristo não é do mundo. Esta é a doutrina. Segunda, mas agora, tratando este texto experimentalmente. Nós, amados, sentimos essa verdade? Ela já foi colocada em nossas almas, para que possamos sentir que é nossa. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Já sentimos que não somos do mundo? Talvez haja um crente sentado em um banco esta noite, que diz: bem, Senhor, não posso dizer que me sinto como se não fosse do mundo, pois acabei de sair da minha loja, e a mundanidade ainda está pairando sobre mim. Outro diz: tenho estado em apuros e minha mente está muito assediada, não consigo sentir que sou diferente do mundo, tenho medo de ser do mundo. Mas, amados, não devemos nos julgar precipitadamente, porque neste exato momento não discernimos o lugar dos filhos de Deus. Deixe-me dizer a você, sempre há certos momentos de teste quando você pode dizer de que tipo de material um homem é feito. Dois homens estão caminhando. Parte do caminho, sua estrada fica lado a lado. Como você sabe qual homem está indo para a direita e qual para a esquerda? Ora, quando eles chegam ao ponto de virada. Agora, esta noite não é um ponto de virada, pois você está sentado com pessoas mundanas aqui, mas em outras ocasiões podemos distinguir. Deixe-me contar um ou dois pontos de virada, quando todo cristão sentirá que não é do mundo. Um é quando ele se mete em problemas muito profundos. Eu acredito e protesto que nunca nos sentimos tão sobrenaturais como quando somos mergulhados em problemas. Quando algum conforto da criatura foi varrido, quando alguma bênção preciosa murchou à nossa vista, como o belo lírio, quebrado no caule, quando alguma misericórdia murchou, como a cabaça de Jonas na noite, então é que o cristão sente: eu não sou do mundo. Seu manto é rasgado dele, e o vento frio assobia quase através dele, e então ele diz: eu sou um estrangeiro no mundo, como todos os meus pais foram. Senhor, tu tens sido minha morada em todas as gerações. Às vezes você teve tristezas profundas. Graças a Deus por elas. São momentos de teste. Quando a fornalha está quente, é então que o ouro é melhor testado. Você já sentiu em tal momento que não era do mundo? Ou, você já se sentou e disse: ó, eu não mereço esse problema? Você quebrou sob ele? Você se curvou diante dele e deixou que o esmagasse enquanto amaldiçoava seu Criador? Ou seu espírito, mesmo sob sua carga, ainda se elevou a ele, como um homem todo deslocado no campo de batalha, cujos membros são cortados, mas que ainda se levanta o melhor que pode e olha para o campo para ver se há um amigo se aproximando? Você fez isso? Ou você se deitou em desespero e desesperança? Se você fez isso, acho que você não é cristão, mas se houve uma revolta, foi um momento de teste e provou que você não era do mundo, porque você podia dominar a aflição, porque você podia pisoteá-la e dizer: quando todos os rios criados estão secos, sua bondade é a mesma, com isso estou satisfeito, e me glorio em seu nome. Mas outro momento de teste é a prosperidade. Ó!
Houve alguns do povo de Deus que foram mais provados pela prosperidade do que pela adversidade. Das duas provações, a prova da adversidade é menos severa para o homem espiritual do que a da prosperidade. Como o crisol para a prata, assim é o homem para o seu louvor. É uma coisa terrível ser próspero. Você precisava orar a Deus, não apenas para ajudá-lo em seus problemas, mas para ajudá-lo em suas bênçãos. O Sr. Whitfield certa vez teve uma petição para fazer por um jovem que tinha, pare, você pensará que era por um jovem que havia perdido seu pai ou sua propriedade. Não. As orações da congregação são que ele precisa de muita graça para mantê-lo humilde em meio às riquezas. Esse é o tipo de oração que deve ser feita, pois a prosperidade é uma coisa difícil de suportar. Agora, talvez você tenha se tornado quase intoxicado com prazeres mundanos, mesmo como cristão. Tudo vai bem com você, você amou e é amado. Seus negócios são prósperos, seu coração se alegra, seus olhos brilham, você pisa a terra com uma alma feliz e um semblante alegre, você é um homem feliz, pois descobriu que mesmo nas coisas mundanas, a piedade com contentamento é grande ganho. Você já sentiu, isso nunca pode satisfazer, dê-me Cristo, ou então eu morro. Você sentiu que esses confortos não eram nada além das folhas da árvore, e não do fruto, e que você não poderia viver de meras folhas? Você sentiu que eles não eram nada além de cascas? Ou você não se sentou e disse, agora, alma, relaxe, você tem bens armazenados para muitos anos, coma, beba e seja feliz. Se você imitasse o rico tolo, então você era do mundo, mas se seu espírito se elevasse acima de sua prosperidade de modo que você ainda vivesse perto de Deus, então você provaria que era um filho de Deus, pois você não era do mundo. Esses são pontos de teste, tanto prosperidade quanto adversidade. Novamente, vocês podem testar a si mesmos dessa forma na solidão e na companhia. Na solidão vocês podem dizer se não são do mundo. Sento-me, abro a janela, olho para as estrelas e penso nelas como os olhos de Deus olhando para mim. E ó! Não parece glorioso às vezes considerar os céus quando podemos dizer, ah! Além dessas estrelas em minha casa não feita por mãos, essas estrelas são marcos na estrada para a glória, e logo trilharei o caminho brilhante, ou serei levado por serafins muito além delas, e estarei lá. Você já sentiu na solidão que não é do mundo? E assim novamente na companhia. Ah! Amado, acredite em mim, a companhia é um dos melhores testes para um cristão. Você é convidado para uma festa à noite. Diversos divertimentos são fornecidos que não são considerados exatamente pecaminosos, mas que certamente não podem ser classificados como divertimentos piedosos. Você se senta lá com o resto, há muita conversa fiada acontecendo, você seria considerado puritano se protestasse contra isso. Você não veio embora, e apesar de tudo ter sido muito agradável, e os amigos terem sido muito agradáveis, você não se sentiu inclinado a dizer, ah! Isso não serve para mim, eu preferiria estar em uma reunião de oração, eu poderia estar com o povo de Deus, do que em salas finas com todas as iguarias que poderiam ser fornecidas sem a companhia de Jesus. Pela graça de Deus, procurarei evitar todos esses lugares o máximo possível. Esse é um bom teste. Você provará dessa forma que não é do mundo. E você pode fazer isso de muitas outras maneiras, que não tenho tempo para mencionar. Você sentiu isso experimentalmente, para que possa dizer, eu sei que não sou do mundo, eu sinto isso, eu experimento isso. Não fale de doutrina. Dê-me doutrina fundamentada na experiência. Doutrina é boa, mas experiência é melhor. Doutrina experimental é a verdadeira doutrina que conforta e que edifica. Terceira e agora, por último, devemos aplicar brevemente isto na prática. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E, primeiro, permita-me, homem ou mulher, aplicar isto a ti. Tu que és do mundo, cujas máximas, cujos hábitos, cujo comportamento, cujos sentimentos, cujo tudo é mundano e carnal, te listam para isto. Talvez tu faças alguma profissão de religião. Ouça-me, então. Tua ostentação de religião é vazia como um fantasma, e passará quando o sol nascer, como os fantasmas dormem em seu túmulo ao cantar do galo. Tu tens algum prazer naquela tua religião professada com a qual estás vestido,
e que carregas contigo como um manto, e usas como um cavalo de caça para teu negócio, e uma rede para capturar a honra do mundo, e ainda assim tu és mundano, como os outros homens. Então eu te digo que se não houver distinção entre ti e o mundano, a ruína do mundano será a tua ruína. Se fosses marcado e vigiado, o teu comerciante ao lado agiria como tu, e tu age como ele, não há distinção entre ti e o mundo. Ouve-me, então, é a verdade solene de Deus. Tu não és nenhum dele. Se és como o resto do mundo, és do mundo. És um bode, e com os bodes serás amaldiçoado, pois as ovelhas podem sempre ser distinguidas dos bodes pela sua aparência. Ó vós, homens mundanos do mundo! Vós, professores carnais, vós que lotais as nossas igrejas, encheis os nossos lugares de adoração, esta é a verdade de Deus. Deixa-me dizê-la solenemente. Se eu a dissesse como deveria, seriam lágrimas de sangue. Vós estáis, com toda a vossa profissão, no fel da amargura, com todas as vossas jactâncias, estáis em laços de iniquidade, pois vocês agem como os outros e vocês virão aonde os outros vêm, e isso será feito com vocês como com os herdeiros mais notórios do inferno. Há uma velha história que foi contada uma vez sobre um ministro dissidente. O velho costume era que um ministro parasse em uma estalagem e não pagasse nada por sua cama ou sua alimentação, e quando ele ia pregar, de um lugar para outro, não lhe era cobrado nada pelo transporte em que viajava. Mas em uma ocasião, um certo ministro parou em uma estalagem e foi para a cama. O senhorio ouviu e não ouviu nenhuma oração, então, quando ele desceu pela manhã, ele apresentou sua conta. Ó! Eu não vou pagar isso, pois sou um ministro. Ah, disse o senhorio, você foi para a cama ontem à noite como um pecador, e você vai pagar esta manhã como um pecador, eu não vou deixar você ir. Agora, me ocorre que este será o caso com alguns de vocês quando vocês vierem ao tribunal de Deus. Embora você fingisse ser um cristão, você agiu como um pecador, e você se sairá como um pecador também. Suas ações foram injustas, elas estavam longe de Deus, e você terá uma porção com aqueles cujo caráter era o mesmo que o seu. Não vos enganeis, é fácil ser assim. Deus não se deixa escarnecer, embora muitas vezes sejamos, tanto ministro quanto povo. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem semear, isso também ceifará. E agora queremos aplicar isso a muitos verdadeiros filhos de Deus que estão aqui, por precaução. Eu digo, meu irmão cristão, você não é do mundo. Não vou falar duramente com você, porque você é meu irmão, e ao falar com você, falo comigo mesmo também, pois sou tão culpado quanto você. Irmão, não temos sido muitas vezes muito parecidos com o mundo? Não falamos às vezes muito como o mundo em nossa conversa? Vamos, deixe-me perguntar a mim mesmo, não há muitas palavras ociosas que eu digo? Sim, há. E não dou às vezes ocasião ao inimigo para blasfemar, porque não sou tão diferente do mundo como deveria ser. Vamos, irmão, vamos confessar nossos pecados juntos. Não temos sido muito mundanos? Ah! Temos sido. Ó! Que este pensamento solene cruze nossas mentes, suponha que, afinal, não seríamos dele. Pois está escrito, vós não sois do mundo. Ó Deus! Se não estamos certos, faça-nos assim, onde estivermos um pouco certos, faça-nos ainda mais certos, e onde estivermos errados, corrija-nos. Permita-me contar uma história para você. Eu a contei quando estava pregando na última terça-feira de manhã, mas vale a pena contá-la novamente. Há um grande mal em muitos de nós sermos muito leves e frívolos em nossa conversa. Uma coisa muito solene aconteceu uma vez. Um ministro estava pregando em uma vila rural, muito séria e fervorosamente. No meio de sua congregação, havia um jovem que estava profundamente impressionado com um senso de pecado sobre o sermão. Ele, portanto, procurou o ministro quando ele saiu, na esperança de caminhar para casa com ele. Eles caminharam até chegarem à casa de um amigo. Na estrada, o ministro falou sobre qualquer coisa, exceto o assunto sobre o qual havia pregado, embora tivesse pregado muito seriamente, e até mesmo com lágrimas nos olhos. O jovem pensou consigo mesmo, eu gostaria de poder desabafar meu coração e falar com ele, mas não posso. Ele não diz nada agora sobre o que falou no púlpito.
Quando estavam jantando naquela noite, a conversa estava muito longe do que deveria ser, e o ministro se entregou a todos os tipos de piadas e ditos leves. O jovem entrou em casa com os olhos cheios de lágrimas, sentindo-se como um pecador deveria se sentir, mas assim que saiu, após a conversa, ele bateu o pé e disse: "É uma mentira do começo ao fim. Aquele homem pregou como um anjo, e agora falou como um demônio." Alguns anos depois, o jovem adoeceu e foi chamado para este mesmo ministro. O ministro não o conhecia. "Você se lembra de pregar em tal e tal vila?" perguntou o jovem. "Eu me lembro. Seu texto ficou muito profundamente gravado em meu coração." "Graças a Deus por isso", disse o ministro. "Não seja tão rápido em agradecer a Deus", disse o jovem. "Você sabe do que falou naquela noite depois, quando fui jantar com você?" "Senhor, eu serei amaldiçoado. E eu o acusarei diante do trono de Deus de ser o autor da minha condenação. Naquela noite eu senti meu pecado, mas você foi o meio de espalhar todas as minhas impressões." Esse é um pensamento solene, irmão, e nos ensina como devemos refrear nossas línguas, especialmente aquelas que são tão despreocupadas, depois de serviços solenes e pregações fervorosas, que não devemos trair a leviandade. Ó! Tomemos cuidado para que não sejamos do mundo, assim como Cristo não era do mundo. E cristão, por fim, a título de prática, deixe-me confortá-lo com isto. Você não é do mundo, pois seu lar é no céu. Contente-se em ficar aqui um pouco, pois você não é do mundo, e você subirá para sua própria herança brilhante em breve. Um homem viajando entra em uma estalagem. É bastante desconfortável. "Bem", diz ele, "não terei que ficar aqui muitas noites, só tenho que dormir aqui esta noite, estarei em casa pela manhã. Então não me importo muito com o fato de uma noite de hospedagem ser um pouco desconfortável." Então, cristão, este mundo nunca é muito confortável, mas lembre-se, você não é do mundo. Este mundo é como uma estalagem, você está hospedado aqui apenas por um tempo. Aguente um pequeno inconveniente, porque você não é do mundo, assim como Cristo não é do mundo, e logo, lá em cima, vocês serão reunidos na casa de seu Pai, e lá vocês descobrirão que há um novo céu e uma nova terra providos para aqueles que não são do mundo.